Sobre o móvel em movimento retilíneo, está atuando uma única força F na direção do deslocamento. O gráfico indica a intensidade de F em função da posição do móvel. Aí está aqui o gráfico da função de F em função do deslocamento. Aí determine o trabalho de F sobre o móvel entre as posições. Bom, a primeira coisa que eu queria destacar é o seguinte, ó. O que eu tenho aqui é o seguinte. A gente está acostumado a calcular trabalho de forma geral como sendo trabalho igual a F D, né? D, ficou horroroso, né? F vezes D vezes cosseno do ângulo, que F faz com D. Mas tem um pequeno detalhe, tá? Essa fórmula, essa expressão, eu só posso usar se a força for obrigatoriamente constante. Se a força não for constante, se a força variar com a posição, eu não posso usar essa fórmula, tá? Eu teria que usar métodos mais avançados de cálculo diferencial integral, etc, etc, que não é o escopo aqui do nosso estudo. Mas geralmente quando você vê uma questão que a força é variável, uma posição, você geralmente encontra essa força expressa graficamente, tá? E aí, como a gente já viu, para saber o trabalho realizado entre um deslocamento, entre dois pontos, né, basta eu calcular a área sobre o gráfico. E aí eu vou obter o trabalho. Então, ó, aqui eu tenho figuras geométricas conhecidas, né? Então, o item A, ele quer o trabalho, né? Ele quer o trabalho da posição x igual a 4 até x igual a 10. O que é que eu faço? Para me calcular esse trabalho, basta eu calcular essa área aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Então, basta eu calcular essa área aqui. E aí eu vou ter o trabalho realizado, né? Ora, que figura geométrica eu tenho aqui, né? Eu tenho um triângulo, né? Então, a área que eu tenho aqui é a área de um triângulo. Então, vou chamar aqui de A2, tá? Área 2. Essa área, se eu calcular o trabalho, se eu calcular essa área, o trabalho, que eu chamo de trabalho 2, tá? Que é a trabalho para essa área A2, vai ser numericamente igual a essa área A2. Lembrando que, quando eu falo numericamente igual, é aqui é só o valor numérico, né? Porque as unidades são diferentes. Ora, como é que calcula a área dessa figura geométrica? É base vezes altura dividido por 2. A base, ó, 4, 10, então é 6. A base 6. A altura é 15, dividido por 2, né? Ora, eu posso simplesmente simplificar essa expressão, né? Eu vou simplificar o 6 com 2, então vai ficar 3 vezes 15. Então o trabalho vai ser de 45 joules, tá? Então o trabalho dessa região aí é de 45 joules. Aí agora no item B, ele quer o trabalho partindo do zero até o 10 metros. Então, ó, eu vou pegar e chamar isso aqui de A1, tá? Então aqui eu vou chamar de A1. A área 1. Essa área 1, qual é a área correspondente a ela? Então eu vou aqui. Essa área 1 é isso aqui, né? Ó. Fazer direitinho aqui, né? Tentar fazer direito. Pronto. Então, a área 1 é essa área dessa figura geométrica aqui, né? Que figura geométrica eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui um retângulo. E como é que eu calculo a área desse retângulo, né? Essa área é simplesmente base vezes altura, né? Então, a área 1, trabalho da área 1, que eu vou chamar de W1, né? É numericamente igual à área 1. Ora, essa área 1 é base, que é 4, vezes a altura, que é 15, dividido por 2, né? Então, isso aqui, 4 por 2 dá 2, fica 2 vezes 15, isso aqui dá 30. Então, W1 é igual a 30 joules, né? Então, vamos lá. Ou seja, essa força da posição 0 até a posição 4 realizou 30 joules de trabalho. E da posição 4 até 10, mais 45 joules de trabalho. Então, o trabalho de 0 a 10 é o trabalho total, né? Então, o trabalho aqui vai ser igual a W1 mais W2. Isso aqui vai ser 45
mais 90. Não, desculpa, é 45 mais 30, né? 45 mais 30. E isso aqui dá igual a 75 joules. Então, o trabalho total da posição 0 até 10 é de 75 joules, tá? Então, essa é a resposta para o item B, ok? Aí vamos já partir aqui para uma próxima questão, que é o seguinte. Essa é um pouco mais demorada, né? Eu tenho aqui um bloco de massa M, igual a 4 kg, é puxado para cima ao longo de um plano inclinado que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então está aqui a representação desse triângulo retângulo, né? O comprimento da base horizontal do plano é 10 metros. Então aqui a base é 10 metros. O bloco sobe com aceleração constante de módulo A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é μ igual a 0,4. Considere a aceleração da gravidade como g igual a 10 metros por segundo. Determine o módulo das seguintes forças: peso normal, força de atrito, força aplicada e força resultante. Vamos lá. Sem delongas, o peso é fácil, né? Então, peso é massa vezes gravidade. Massa é 4, g é 10, então peso é igual a 40 newtons, né? Ok? Vamos lá. Força normal. Força normal, aí, ó, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos ter que simplesmente decompor o nosso vetor. Eu vou tentar representar aqui esse triângulo, então eu vou tentar aqui refazer esse triângulo um pouco maior, tá? Esse plano inclinado. E aí, ó, eu vou decompor o vetor, tá? Pronto, sobrou um pouquinho aqui, eu vou apagar aqui. Pronto. Ora, aqui eu vou ter um ângulo θ, tá? Um ângulo θ que é 30 graus. Vou colocar 30, θ por enquanto, tá? Que é um ângulo qualquer, mas a gente sabe que é 30 graus, tá? E aqui está o nosso bloco. O nosso bloco, tá? Pessoal, se a gente quer calcular a força normal, vamos para onde é que está a força normal? A força normal, ela está para cá, ó. Força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato, né? Então, ela está aqui. Pronto. Então, ela é perpendicular aqui à superfície de contato. Então, está aqui a nossa força normal. E aí, a questão ela quer o módulo dessa força, tá? Só para me saber qual é o módulo dessa força, eu tenho que fazer a decomposição do vetor peso. Cadê o vetor peso, né? O vetor peso está apontando para baixo e ele está aqui, né? Então aqui está o vetor peso. E ele está apontando para baixo, né? Então esse é o vetor peso. Aí o que eu faço? Eu vou decompor ele nas componentes x e y. Por que eu faço isso, tá, pessoal? É porque quando eu tenho um plano inclinado, eu posso representar meu plano inclinado assim, ó. Posso representar meu eixo y e x aqui, ó. Aqui está o meu eixo y. E aí, como o bloco está subindo, eu posso aqui, ó, representar meu eixo x assim, ó, tá? Então, aqui eu vou ter o meu eixo y e aqui eu vou ter meu eixo x, tá? E aí eu posso simplesmente decompor esse vetor peso em componentes horizontais e verticais no sentido do eixo, tá? Então, posso aqui, ó, posso decompor, deixa eu colocar aqui, posso decompor aqui o vetor, ficou um pouco grande demais. Então, está aqui o vetor P, Px, e aqui está o vetor Py, né? Ok? Ora, esse ângulo θ aqui, graças ao milagre da geometria, esse ângulo θ vai ser esse igual a esse ângulo θ aqui, tá? Ó. É, vai ser igual a esse ângulo θ aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Aqui está o nosso P. Então, aqui está o nosso Py, porque ele está na direção de y. E aqui está o nosso Px, tá? Então, aqui está o vetor decomposto. E aí, ó, aqui, esse lado aqui, ó, que eu estou aqui grifando,
ele tem tamanho igual a px. Então, o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de θ é cateto oposto, que é px, pela hipotenusa. E o cosseno de θ é adjacente, que é o que está ao lado, vai ser py sobre a hipotenusa. Então, o px aqui vai ser p seno θ, e o py vai ser p cosseno θ. Então, aqui está o vetor p decomposto, né? Então, fiz a decomposição completa aqui dos vetores. Então, ó, olhando aqui para o gráfico, como não há aceleração vertical, então posso dizer que em módulo a força normal é igual a py. Mas quem é py? Py é p cosseno θ. Então, a força normal, P é mg cosseno θ. Então, substituindo fica o quê? Massa. A massa é 4, o g é 10, então fica 40, vezes o cosseno de 30 graus. Então, a força normal vai ser 40 vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Eu expliquei isso anteriormente, né? Raiz de 3 sobre 2, como encontrar. Então, a força normal vai ser 20 raiz de 3 newtons, tá? Então, esse aqui é o módulo da força normal, ok? Muito bem. Aí ele quer, agora, a força de atrito, né? A força de atrito. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui sobre... a força de atrito, por definição, pessoal, como aqui é atrito cinético, tá? A força de atrito cinético vai ser, por definição, o μ, coeficiente de atrito cinético, vezes a força normal, tá? Essa é a definição de força de atrito. O μ é unideu, né? É 0,4. Então, μ vai ser 0,4, ou seja, 4 sobre 10, vezes a força normal. A força normal a gente encontrou, é 20 vezes raiz de 3. E aí eu posso cortar esse zero com esse zero. Então, a força de atrito, o módulo dela, é 8 raiz de 3 newtons, né? Ok? Então, cá está a força de atrito. Aí ele quer agora qual é a força aplicada. Bom, ou seja, ele quer o valor desse F aqui, tá? Bom, eu não sei quanto é que é essa força aplicada, né? Vamos ver se ele deu. Acho que ele não deu, né? Não, ele não deu. Então eu tenho que encontrar qual é o valor desse F, ok? Para me encontrar, eu tenho que usar a relação fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, né? Na direção x, o que é que eu tenho? Eu vou ter que a força resultante na direção x é a massa vezes a aceleração, né? Então, a força resultante na direção x vai ser a massa, que é 2, a massa é 4, né? E a aceleração é 2. Então, a força resultante na direção x vai ser 4 vezes 2. Isso aqui é igual a 8 newtons. Então, a força resultante em x é igual a 8 newtons. Já encontrei já até a força resultante aqui, porque a gente vai precisar, tá? Então, de pronto, já adiantei logo qual é a força resultante. Mas ele quer a força aplicada, tá? A força aplicada, vamos lá. Quem é a força resultante? A força resultante aponta aqui para a direção do movimento. A força resultante, ela está para cá, né? A força F está para cá, para a direita. Então, a força F está aqui. E a força resultante também está nessa direção, porque o movimento está justamente na direção aqui para cima, tá? Então, aqui eu vou ter a força F aplicada. Não, a força F vou ter a força resultante, aqui em verde. E aqui em azul vou ter a força aplicada, tá? Aí é o seguinte, eu sei que a força resultante, vetorialmente, é a soma de todas as forças nessa direção x, né? Aí lembrar, ó, o que, é que eu tenho aqui ainda? Eu tenho ainda a força de atrito aqui, ó. Eu tenho aqui uma força de atrito que está se opondo ao movimento aqui, né? Eu tenho aqui uma força de atrito, tá? Deixa eu colocar aqui direitinho. Pronto, tem uma força de atrito aqui. Então,
Então, essas são as forças na direção x, tá? Então, a força de atrito aqui. Então, cá está essas forças na direção x. Olha, quais as forças que estão na direção x? F, Px e força de atrito. Então, a força resultante, vetorialmente, a força resultante na direção x é a soma de Px mais a força F aplicada mais a força de atrito. Quando eu tiro o símbolo vetorial, F tá para cima, Px e força de atrito está no sentido contrário, então são negativos. Tá? A força resultante, tirando o módulo agora, né? Vai ser F é positivo e o resto é negativo. Px menos força de atrito. Então essa é a forma de calcular a força resultante. Só que a força resultante, eu falei, ele disse que é 8, né? Eu encontrei que é 8. F eu não sei. O Px, quanto é que é o Px, pessoal? O Px, ó, é P seno θ. Então, Px, vou colocar aqui, é P, que é 40. A gente encontrou aqui o P, o peso é 40, né? Vezes o seno de 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? Vezes o seno de 30 graus. Então, isso vai dar 40 vezes. O seno de 30 é 1 meio, né? Então, Px é igual a 20 newtons, tá? Então, vai ficar Px igual a 20 menos a força de atrito, que é 20 raiz de 3. Tá? Então, o F, isolando o F, passando tudo negativo para a direita, para a esquerda, F vai ser igual a 8 mais 20 mais 20 raiz de 3. Aí eu vou escrever assim, ó, F vai ser igual a 8 mais 20, que multiplica 1 mais raiz de 3, tá? Eu vou escrever assim ainda, ó, F vai ser igual a 4, que multiplica 1. Aí eu vou escrever 4, para simplificar, tá? 4, aí aqui fica 2 mais 5, 5 vezes 4 dá 20, então fica 5. Aí abre aqui parênteses, 1 mais raiz de 3, fecha parênteses, fecha colchete, newton. Então aqui está o valor da força F, né? Aí ó, não precisa aqui eu estar colocando em forma de tirar a raiz, tal, colocar o valor exato, não é necessário, tá? Se você quiser pode, mas dado que o raiz de 3 é um valor inexato, não se faz necessário. Então posso deixar assim, ok? Muito bem, determinei então para o item A o módulo de todas as forças. Aí para o item B, ele quer qual é o trabalho realizado por cada uma dessas forças, né? Ó, o trabalho da força-peso, basta eu pegar aqui e saber quem é esse D, né? Então, deixa eu fazer aqui de novo o triângulo retângulo, porque é o seguinte, ó, vamos lá. Aqui está o nosso plano inclinado, né? Aí ele falou que esse camarada aqui tem 20 metros, tá? Aqui é 30 graus. Ele falou que é 20 metros, deixa eu ver. Não, ele falou só que a base é 10 metros, né? Então, a base é 10 metros. E H é a altura, né? Que eu não sei quanto é. E aí, como eu falei, ó, eu posso calcular o trabalho da força-peso de duas formas, né? Como sendo o trabalho da força-peso, eu posso calcular como sendo Px vezes D, ou o trabalho da força-peso, eu posso calcular como sendo P vezes H. Então, são duas formas diferentes de calcular o trabalho da força-peso no plano inclinado, tá? Num plano inclinado. E as duas têm que dar o mesmo resultado, tá? O que é mais fácil aqui, né? Vamos ter que ver o que é mais fácil aqui. Bom, vamos calcular o trabalho usando a segunda fórmula, que aparentemente pode ser mais fácil. Como é que eu encontro esse H? Eu não posso usar a teorema de Pitágoras, que embora aqui eu seja um triângulo retângulo, eu não posso usar Pitágoras porque eu não tenho o valor de D, né? Mas eu posso usar relações trigonométricas, né? Eu vou usar uma função trigonométrica que relacione o cateto oposto com o cateto adjacente. Que função trigonométrica é essa? É a tangente, né? A tangente de um ângulo θ, num triângulo retângulo, vai ser o quê? A tangente do ângulo vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Essa é a definição de tangente, né?
porque vai dar sempre seno sobre cosseno, que é a definição de tangente, e aí seno sobre cosseno você mostra que é a mesma coisa que cateto oposto pelo cateto adjacente. Então a tangente de 30 graus é igual a h sobre 10, né? Cateto oposto é h e cateto adjacente é 10. Então o h vai ser 10 vezes a tangente de 30 graus. Ora, mas quanto é que é a tangente de 30 graus? É raiz de 3 sobre 3, né? Ou 1 sobre raiz de 3. Eu vou escrever h como sendo 1 sobre raiz de 3. Né? Então, tangente θ de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Ou raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou deixar assim, que é para, caso simplifique alguma coisa, então vai ficar 10 sobre raiz de 3 metros, né? Então, aqui está a altura desse plano inclinado, tá? Então, eu posso agora usar a fórmula. Então, o trabalho da força-peso, o trabalho, vou colocar aqui do lado, tá? Então, o trabalho da força-peso é peso vezes H. O peso é 40 e o H é 10 sobre raiz de 3, tá? Então, fica o trabalho da força-peso vai ser 400 sobre raiz de 3 joules, tá? Ok? Muito bem. Então, esse é o trabalho da força-peso. Aí, o que ele quer agora? O trabalho da força normal. Ora, não preciso fazer nenhum cálculo, né? Já sei que o trabalho da força normal vai ser zero pelos motivos que a gente várias vezes já elencou, né? F, a força normal é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho da força normal é zero. Então, zero joules. Esse é o trabalho da força normal. Aí, depois, ele quer o trabalho da força de atrito. Bom, o trabalho da força de atrito, vamos lá. O bloco se move aqui no sentido positivo, a força de atrito está para cá, né? Ó. Então, ó, dado que esse tamanho aqui é D, tá? Que é o deslocamento, o trabalho da força de atrito vai ser menos força de atrito, o módulo, vezes o D. Mas eu não sei quem é esse D. Poderia aqui usar Pitágoras para encontrar o D, porque eu já sei quem é H, aí eu posso usar Pitágoras e dizer que D ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 10 ao quadrado. Mas vamos usar a definição trigonométrica, né, que acho que simplifica um pouco mais. Né? Usando a definição de cosseno. O cosseno de um ângulo, o cosseno de 30 graus aqui, ó, por definição, o quê? É cateto adjacente por hipotenusa, que é 10, que é D, né? Então, o D, que é a distância que eu quero, vai ser, vamos lá, deixa eu explicar aqui. Que é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Aí fica 10 sobre D. Aí quero isolar o D. Então, multiplica cruzado, né? Então, vai ficar raiz de 3 vezes D é igual a 2 vezes 10, que é 20. Então, D é 20 sobre raiz de 3 metros, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos aqui. E para calcular o trabalho da força de atrito é só substituir nas fórmulas, né? O trabalho da força de atrito vai ser menos força de atrito. Quanto é? A gente calculou, né? Força de atrito, cadê? Força de atrito, é tanta coisa aqui que eu nem sei onde é que estou, né? Vou procurar a força de atrito. Ah, tá aqui, ó, 8 raiz de 3, né? Então a força de atrito é 8 raiz de 3. Então vai ficar 8 raiz de 3 vezes D. Quem é D? 10 sobre raiz de 3. Aí, ó, aqui, esse raiz de 3, corta aqui com esse raiz de 3 aqui, fica menos 8 vezes 10, então o trabalho da força de atrito é menos 80 joules, tá? Então, essa é o cálculo do trabalho da força de atrito. Muito bem. Aí ele quer agora o trabalho da força aplicada, né? O trabalho da força aplicada. Aí, pessoal, é só pegar essa força aqui. Então, deixa eu pegar essa força aqui. Não, deixa eu pegar. Eu vou colar aqui. Esse aqui é a nossa força aplicada, tá? E aí, ó, pronto, então tá aqui a nossa força. Eu sei que o trabalho da força
Então, aqui tem um colchetes, né? Então, o trabalho da força, F, é o quê? Vai ser justamente F vezes D, né? Vai ser positivo porque o F está no mesmo sentido do deslocamento. Então, o F, quanto é que é F? É 4, que multiplica o 2 mais 5, 1 mais... Aqui é raiz de 3, né? Acho que aqui é raiz de 3. Deixa eu conferir aqui. É, raiz de 3. É, raiz de 3. Aí vezes deslocamento, que é D. O D é 20 sobre raiz de 3, né? 20 sobre raiz de 3, tá? E aí, ó, vou só multiplicar o 4 por 20 e vou deixar assim mesmo, tá? Pra não... Aí vai ficar 4 vezes 2, 8, fica 80 sobre raiz de 3, que multiplica o 2 mais 5, 1 mais raiz de 3. Aí agora, joules, né? Então essa aqui é o trabalho da força F, tá? Aí poderia abrir muito bem aqui, substituir o valor e tal, mas não vou precisar não. O importante é aprender aqui o passo a passo, o método, né? Por último, o trabalho da força resultante, né? O trabalho da força resultante, acho que a gente calcula a força resultante, né? A força resultante é 8 newtons, tá, pessoal? Aí veja, ó, que coisa interessante. Às vezes, o mais fácil é você somar todos os trabalhos e você encontrar a força resultante. Aqui eu acho que é mais fácil pegar e multiplicar a força resultante vezes o deslocamento, né? Então, o trabalho da força resultante, que é o trabalho total, é igual a força resultante vezes o deslocamento. Força resultante deu 8, né? E o deslocamento D, quanto foi que deu D? D deu 20 sobre raiz de 3, né? Então fica 20 sobre raiz de 3. Aí, ó, 8 vezes 2, 16, fica 160 sobre raiz de 3, né? Aí vou fazer o seguinte, ó. Eu vou normalizar, tá? Aqui. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima. E ao mesmo tempo multiplicar aqui embaixo também. Dividir, né? Aí fica o quê? Fica 160 raiz de 3 dividido por 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é o próprio 3. Então fica 160 dividido por 3, tá? Muito bem. Eu acho que é isso, né? Aí, para lembrar, tá? Esse trabalho total que a gente encontrou, essa força resultante, é o mesmo, tá? Que o trabalho total. Então, poderia usar tanto somar tudo quanto usar essa expressão, tá? Então, o trabalho da força resultante ficaria 160 por 3 raiz de 3 joules, tá? Aí lembrar que o que eu posso dizer sobre a variação da energia cinética, por exemplo, é que esse camarada aqui que é igual à variação da energia cinética, tá? Muito bem. Acho que é isso, né?